Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer hora, é hora de estudar. Estamos aqui fazendo uma questãozinha aqui para nossos amigos aqui da Sinergia Total, Grupo Sinergia Total, questões de concursos, né, cujos administradores são Flávio Gomes e a belíssima Raquel Trindade. Legal? Como eu já falei, há outros, mas eu só conheço esses dois. Fazer o quê, né? Não é nenhuma espécie de preconceito, não. Legal? Bom, galera, vamos meter bronca aqui, gente. Olha só. Essa questão aqui é a questão do CESP. Nós temos 5 itens, tá legal? Acho que em cada gravação eu vou fazer um item. O pior de todos, gente, indiscutivelmente, é o primeiro item, gente. O primeiro item, realmente, é o demo chupando manga. E você, eu espero que você já tenha assistido ao bloco anterior, em que eu expliquei o macetão, relembrei a equivalência, que agora, gente, eu não vou ficar explicando macetão aqui não, hein, galera, tá? Eu vou partir do pressuposto que você já assistiu ao bloco anterior, você já tá sabendo macetão, né? Relembramos a equivalência, né, do teoria do X, teoria do Neymar, não é isso? Show de bola? Vamos lá, vamos deixar de papo furado, vamos lá, vamos começar aqui, ó, começar. P1, P2, quando você vê assim, P1, P2, já sabe que essa questão aqui é de argumento. O nome dessa matéria é argumento. O cara bota, o que é P1, P2? Embora ele tenha chamado de proposições, na verdade, para um argumento, né, nós damos um nome mais pomposo. Nós dizemos que P1, P2 são premissas. P3, P4 são premissas. E logo depois vem o C de conclusão. Então a premissa é isso, gente. Desculpe, um argumento é isso. Um argumento é composto por premissas, podem ser 2 premissas, 3 premissas, 4 premissas, enfim. Né? E no final você tem o quê? Você tem uma conclusão. Gente, o argumento é um jogo, é um game. Você tem que sair das premissas e tentar chegar até o quê? Até a conclusão. Certo? A ideia é essa. Tem que sair das premissas e tentar provar que a conclusão é o que, gente? Ela é válida. Legal? Bacana. Bom, vamos lá, gente. Lembrando mais uma vez que o argumento é totalmente dissociado da realidade, certo? A verdade, a única coisa que a banca está te perguntando é se a conclusão sai das premissas. Eu já vi numa prova, um argumento, uma prova de múltipla escolha, um argumento assim, todo cachorro voa. Olha, totalmente, nada a ver com o nosso mundo. Todo cachorro voa, premissa 1, todo cachorro voa. Premissa 2, a Nick é um cachorro. Na verdade, não era, o nome do cachorro não era Nick, não. A Nick é o nome da minha cachorra, por isso que eu tô falando da Nick, tá? Vamos lá. Premissa 1. Todo cachorro voa. Premissa 2. A Nick é um cachorro. Conclusão. A Nick voa. Esse argumento é válido, gente? Esse argumento é válido? Claro que é. Claro que é. Dentro da lógica que foi exposta, a conclusão sai das premissas? Claro que sai. Né? Todo cachorro voa. A Nick é um cachorro, a Nick tem que voar. É ou não é? Argumento válido. Não adianta vir com esse papinho, mas cachorro não voa, meu irmão. Eu estou trabalhando no mundo matemático. É isso que o argumento é. É isso que você precisa entender. Né? Você não tem que ficar perguntando se aquilo é válido, se aquilo existe no mundo, não existe nada disso. Simplesmente a questão é, a conclusão sai das premissas? Se sim, o argumento é válido. Se não, o argumento é inválido. Ponto final. Show de bola? Bacana, gente. Vou deixar de papo furado. Vamos lá. Ó, temos então quantas premissas aqui? 4 premissas e 5 aí. 4 premissas e uma conclusão, né? Fazendo um total de 5 aí afirmações, né? Tá aí, queridos, vamos lá, vamos começar. A partir das proposições de P1 a P4 e da proposição C, que é uma conclusão, conforme eu já falei para vocês, apresentadas acima, julgue os itens seguintes se referem à lógica sentencial. Vamos lá, item 1. O argumento cujas premissas sejam as proposições P1, P2, P3 e P4 e cuja conclusão seja a proposição C, será válido. Ele está perguntando se todo aquilo que ele botou ali, as 4 premissas e a conclusão final, formam um argumento válido. Este, indiscutivelmente, é o item mais difícil dessa sequência de 5 itens. Tá legal? É o mais chatinho aqui. Isso eu vou levar um pouco, eu vou fazer um pouquinho mais devagar do que eu vou fazer do que farei os outros, né? Porque esse aqui é meio, né? Vamos começar lá, vamos voltar aqui, gente, vamos começar. Gente, eu de praxe, eu assumo o seguinte, eu assumo que as premissas são verdadeiras e tento provar que a conclusão é verdadeira. Eu começo, gente, pelas premissas que não têm conectivos. Então, por exemplo, eu bati o olho aqui, eu vou dizer o seguinte, eu gostei
Bom, galera, continuando aqui, eu fiz umas modificações aqui, continuando aqui. Pessoal, só uma coisinha, tá? Essa numeração aí, depende se tá meio bolado, eu não falei pra vocês isso no bloco anterior, né? Tá bolado, botou um ali, botou dois, porque é só pra você depois você saber a ordem que eu fiz a questão, tá legal? Claro que você não vai fazer isso na prova, óbvio, né? Mas eu tenho essa mania. Vou botando número 1, número 2, ó, eu comecei aqui, daqui eu vim pra cá, que é o número 2, daqui eu vim pra cá, que é o número 3, pra exatamente saber a ordem, né? Porque quando a questão é assim, reta, né? Daqui eu vim pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, e tudo bem. Mas às vezes não, às vezes vem daqui eu vim pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, fica uma zona, né? Aí pra você saber a ordem que eu fiz a questão. Bacana? Então vamos lá, gente, deu uma mexida para poder trabalhar melhor. Bom, vamos lá, o que eu já sei até agora, gente? Vamos lá, eu trabalhei com duas premissas até agora, assumi que as duas premissas são verdadeiras, todas são, mas eu dei atenção especial à premissa 1 e à premissa 4, por quê? Porque elas não têm conectivos, são formadas por proposições simples. Ó, não perco meu voto, não vou discutir isso, para mim é verdade. E eu voto no candidato X, também não vou discutir isso, eu voto no candidato X, acabou. Não é isso? Tá, agora vamos lá. Proposição 2. Vamos analisar. Bom, gente, se eu votar no candidato X e ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, perderei meu voto. Primeira coisa, gente, nós temos que entender aí onde é que está o então, né? Porque o então hoje em dia fica muito implícito, né? Fica muito implícito, ó, você tem um C aqui, ó. Você tem um C. Se você tem um C, você tem um então. Né? Agora, onde é que está esse então? Tem várias vírgulas aí, né? Onde é que está esse então, gente? Né? Galera, então olha só. Vamos para ler a frase. Olha aqui, ó. Se eu votar no candidato X e ele não for eleito, aqui é um e ele não for eleito, e ele não me der um agrado antes da eleição, agora sim, se acontecer tudo isso, se eu votar no candidato X, se ele não for eleito, se ele não me der um agrado, então eu me ferrei. Então perderei meu voto. Tá aqui, meus amigos. Então perderei meu voto. Certo, querido? Olha o então aqui, ó. O então tá implícito. Como é no dia a dia. Não fica espantado que assim no dia a dia. Ninguém fala então no dia a dia, meu irmão. Não vai dizer pra mim que tu vira pra mim e fala assim: ah, se domingo fizer sol, então irei à praia. Você fala assim? Pelo amor de Deus. Ninguém fala assim, meu filho. Ninguém fala assim. Fala assim, ó. Se domingo fizer sol, vou à praia, né? Se domingo fizer sol, vírgula, irei à praia. Gente, né? É a vírgula, ela deixa implícito o quê? O então. Mas não é porque tem vírgula, é porque tem um C na frente. Certo, querido? A vírgula aqui, por exemplo, essa vírgula aqui, ó. Essa vírgula aqui é um E, gente. É um E. Se eu votar no candidato X e ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, então perderei meu voto. É claro que no dia a dia ninguém fica falando e. Ninguém fala, amanhã eu vou à feira, eu vou à praia, eu vou ao cinema, eu vou jantar fora. Ninguém fala assim. Ninguém fala assim. Certo? A vírgula fica, né? Assume a função do E ali. Né? Ninguém vai ficar falando e. Beleza? Show de bola. Então vamos lá, galera. Presta atenção. Bom, não perco meu voto. O cara falou que ele não vai perder o voto dele. Legal? Não perco meu voto. Então, queridos, aqui está dizendo perderei meu voto. Se isso aqui é verdade, gente, é claro que isso aqui é o quê? Isso aqui é falso. Opa, eu já fazendo besteira, ó. Botando número 2 aqui, não. Não é número 2, é número 3, porque o 2 já foi, né? Então perderei meu voto. A parte do perderei meu voto é falso. Porque já tem uma premissa aqui, que eu assumi como sendo verdadeira, que eu digo, não perco meu voto. Bom, gente, aqui é uma relação de então, e eu já expliquei pra vocês. Ó o macetão. Falsidade, no então, a falsidade anda pra onde? Pra trás. Falsidade anda pra trás. Então, queridos, se perderei meu voto é uma proposição falsa, antes do então, isso aqui é o que, queridos? Isso aqui é falso. Não é? Então essa parte anterior do então, gente, é falsa. O problema, meus amigos, é que a parte de antes do então são 3 proposições com E. E no E, basta que uma seja falsa para que a frase toda seja falsa. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que as 3 frases são falsas. É aí que está o problema, gente, no E. Não é um E?
Se eu votar no candidato X e ele não for eleito, e ele não me der um agrado... Gente, no E, basta que uma seja falsa. Basta que uma seja falsa. Para que isso tudo seja falso. Então, o fato dessas três, desse conjunto, esse conjunto de três frases ser falso, não quer dizer que as três sejam falsas. Pode ser que uma só seja falsa. É suficiente. Bom, mais uma vez eu lembro aos senhores que eu não estou dando aula de tabela verdade aqui, gente. Eu estou resolvendo uma questão, é muito diferente. Né? Na aula lá, bonitinha, você vê lá, tudo isso com calma, né? Que no E quem manda é a falsidade, porque basta que um seja falso, a frase é falsa. É ou não é? No E, gente, basta que um seja falso, a frase é contaminada. Ela é contaminada. Tudo vai ser falso. É ou não é? Você chega pra tua mulher e fala assim, o cara que é casado, inocente, casado de pouco tempo. Aí, Flavinho, fica esperto o que vai acontecer contigo quando tu casar. Por exemplo, o cara casou. Aí o cara quer fazer um agrado, fala assim, pô, querida, aí, amanhã eu vou levar o carro para consertar. Amanhã eu vou levar sua mãe ao médico. Amanhã eu vou jogar na loteria. E amanhã eu vou trazer 1 litro de leite que você me pediu, né? Você vai dizendo tudo E pra tua mulher. Você é inocente, recém-casado, inocente. Tu vai mandando E pra tua mulher. Aí chega no dia seguinte, você leva o carro pra consertar. Você leva a desgraçada da sogra ao médico. Você joga na loteria. Mas você esquece 1 litro de leite. Você esqueceu 1 litro de leite. Agora me diz, o que é 1 litro de leite diante do universo? Não é nada, mas não é assim na cabeça da sua mulher. Ela vai ficar te enchendo o saco a noite toda. Você esqueceu leite! Você esqueceu leite! Por quê? Porque você inocentemente falou E. E aí se você falar E, meu irmão, se você deixar de fazer uma coisinha, você vai ser esculachado. Você vai passar por mentiroso. Sacou? Então, meu irmãozinho, o fato disso aqui tudo ser falso, a frase, o conjunto ser falso, não quer dizer que as três tenham que ser falsas. Basta que uma seja falsa e vai ser contaminado. É que nem a questão do leite aí, que tu não comprou o leite. Não comprou o leite, não interessa que tu tenha feito as outras coisas. Você é mentiroso. É ou não é? É mentiroso. Quem manda no E? É a mulher? Não, é a falsidade. É a falsidade. Legal, gente? Bacana aqui. Bom, gente, então estamos aqui com um dilema. Eu tenho 3 frases na minha mão, eu sei que o conjunto é falso, mas não sei. Pô, qual das 3 é falsa? As 3 são falsas? 2? Uma? Eu não sei. Alguma tem que ser falsa aqui. Vamos voltar na proposição 4? Olha aqui, ó. Proposição 4. Premissa, né? Como eu prefiro usar a palavra premissa. Eu voto no candidato X. Ó, isso é verdadeiro. Ele votou no candidato X. Então, queridos, se o carinha votou no candidato X... Se ele votou no candidato X, essa parte aqui é verdade, ó. Se eu votar no candidato X, ele votou no candidato X, gente. Essa parte é verdadeira. Então, gente, a parte falsa é essa parte que sobrou. É a parte que sobrou. Ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição. Eu tô com 2 ali, gente. Tô com 2 proposições. Eu tô com 2, eu ainda tô com o mesmo problema, gente. Melhorou. Mas eu continuo com o mesmo problema. Eu continuo com o mesmo problema porque eu sei agora que a falsa tá aqui nesses 2 aqui, ó. Uma dessas 2 tem que ser falsas, pode ser até as 2. Sim ou não? Claro, pode ser até as 2, não tem problema das 2 serem falsas. Né? Mas eu não sei exatamente como é que tá a situação. Pode ser que a primeira seja falsa, a segunda não, papapá. Então tá bom. Vamos agora para a premissa 3. Não consegui evoluir ali. Vamos lá para a premissa 3. Vamos lá. Ele falou o seguinte, olha, se eu votar no candidato X... Ó, gente, o mesmo comentário. Aqui tem um E. E ele for eleito. E eu não for atingido por uma benfeitoria que ele faça depois de eleito. Então, ó, tá vendo então aqui implícito, ó. Então... eu perderei meu voto. Mas só que se você está esperto, ele disse aqui lá na premissa 1 que ele não vai perder o voto. Não perco o meu voto. Se isso é uma premissa e eu tenho que assumir que a premissa é verdadeira, isso aqui, gente, é falso.
Perderei meu voto é falso. Ele falou que ele não perdeu o voto dele. Não perco meu voto. Então, perderei meu voto é falso. Como aqui é uma relação de então, gente, aí vai o macetão. O então tem macetão. E aí, falsidade vai para onde? Vai para trás. Falsidade vai para trás. Então, essa frase toda aqui, ó, tá vendo? Ó, esse conjunto todo aqui, ele é falso. Esse conjunto todo é falso. Certo? Beleza. E aí nós vamos cair naquela mesma discussão da premissa 2. Eu tenho 3 afirmações. Se eu votar no candidato X, se o candidato X for eleito, se eu não for atingido por uma benfeitoria que ele faça depois de eleito, né? Gente, uma das 3 tem que ser falsa. Ou até as 3, ou só 2, sei lá. Qual das 3? Não sei, cara. Não sei. Agora, você já sabe o seguinte, se eu votar no candidato X, tá aqui, ó. Eu voto no candidato X. Você sabe que isso é verdade. Você sabe que essa parte aí é verdade. Ele votou no candidato X. Essa parte é verdade. Então, o que é falso aqui? O que é falso aqui, ó, ficou, ó, empurrei para esses 2 aqui, ó. Empurrei para esses 2 aqui. Certo? Então, ficou, ó. Se ele for eleito e eu não for atingido por uma benfeitoria, essa parte aí é falsa. Continuam sendo 2 proposições. Continuam sendo 2 proposições. É ou não é, gente? Né? Então, não quer dizer que as 2 sejam falsas, não. Legal? Eu falei pra vocês, esse item é muito difícil, gente. Muito. Legal? Um dos itens do CESP mais difíceis que eu já vi na minha vida. Né? A análise da questão realmente é muito dolorosa. Certo? Uma boa questão para se deixar em branco. Um bom item, não estou dizendo questão não, eu falei besteira. Os outros itens nós vamos fazer com mais facilidade. Eu acho que esse item aqui, eu acho que dificilmente alguém vai fazer este tipo de raciocínio na prova. Certo? É um bom item para você deixar em branco. Os outros itens dá para fazer. Tá legal? Dão para fazer, né? Beleza. Bom, então vamos lá, meus queridos. Agora eu tô com um problema aqui, gente. Ó, eu tô com 2 premissas aqui, eu tô com duas proposições, né? Se ele for eleito, eu não for atingido por uma benfeitoria, eu sei que isso aqui é falso. E aqui, ó, a mesma coisa aqui. Se ele não for eleito e ele não me der um agrado antes da eleição, isso também tem que ser o quê? Falso. Agora, preste atenção aqui. Aqui está dizendo que ele não foi eleito. Aqui está dizendo se ele for eleito. Gente, o candidato X ou vai ser eleito ou não vai ser eleito. Concorda comigo, gente? Os 2 não podem ser verdadeiros. Ele eleito e ele não eleito, os 2 não podem ser verdadeiros. Ou ele vai ser eleito ou não vai ser eleito. Professor, mas a questão não disse se ele foi eleito ou não foi eleito. Concordo com você. A questão não disse pra gente. A questão não disse pra gente. Né? Então, eu não sei dizer se ele foi eleito ou não. Agora, pensa comigo. Vamos analisar 2 possibilidades. 2 possibilidades. Vamos supor que ele tenha sido eleito. Vamos supor que ele tenha sido eleito. Vamos supor. Gente, se ele foi eleito, gente, isso aqui é verdade. Né? Se ele foi eleito, isso aqui é verdade. Bom, se isso aqui é verdade, essa segunda parte aqui, ó, ela tem que ser falsa. Isso é uma possibilidade. Se ele for eleito, ele pode ser eleito. Então, gente, eu não fui atingido por uma benfeitoria que ele faça depois de eleito. Essa parte, eu não fui atingido por uma benfeitoria, ela é o que, gente? Ela é falsa. Certo? Isso quer dizer o quê? A pessoa que está falando, ela foi o quê? Ela foi atingida por uma benfeitoria. Certo, queridos? Isso se o candidato foi eleito. Então, queridos, isso é uma possibilidade. É uma possibilidade. Ele foi eleito e a pessoa foi atingida por uma benfeitoria. Porque esse não foi atingido é o quê? É falso. Essa parte do não foi atingido é falso. Se o não foi atingido é falso, é porque o cara foi atingido. Certo? Bacana. Então isso é uma possibilidade. Mas eu tenho outra. Ele pode não ter sido eleito.
Aqui seria verdade. Ele pode não ter sido eleito. Isso aqui é verdade, não foi eleito. Gente, isso aqui é falso. Esse conjuntinho aqui é falso. Então o que vai acontecer, gente? Se essa parte de se ele não foi eleito é verdadeiro, então essa parte aqui, ele não me deram agrado antes da eleição, tem que ser o quê? Tem que ser falsa. Lembrando aos amigos que uma dessas três tem que ser falsa, gente. Então se o cara não foi eleito, ele não me deu agrado antes da eleição, tem que ser falso. Né? Então vamos lá. Ele não me deu um agrado antes da eleição é falso. Então qual é a verdade? Se ele não me deu um agrado antes da eleição é falso, então é porque ele me deu um agrado antes da eleição. Certo, queridos? Ele me deu um agrado antes da eleição. Então, nós temos aqui duas possibilidades, queridos. Duas possibilidades. Eu não sei o que aconteceu. Eu posso jurar para você o seguinte. Se ele foi eleito, se isso for verdade, ele foi eleito, então essa parte, eu não fui atingido por uma benfeitoria, é falsa. Isso quer dizer que o cara foi atingido por uma benfeitoria. Legal. Se o cara não foi eleito, se isso aqui é verdade, então ele não me deu um agrado. Isso é falso, então ele me deu um agrado. Então nós temos duas possibilidades. Eu não sei qual das duas aconteceu, mas eu posso dizer para você o seguinte. Eu não fui atingido por uma benfeitoria que ele faça depois de eleito, ou ele me deu um agrado. Gente, ou a pessoa foi atingida por uma benfeitoria, ou o cara ou o político deu um agrado a ele. Uma das duas coisas aconteceu, gente. Tudo depende dele ter sido eleito ou não. Se ele não foi eleito, a pessoa que está contando a história ganhou um agrado. Se o cara foi eleito, a pessoa que está contando a história foi atingida por uma benfeitoria. De qualquer maneira, uma das duas coisas aconteceu. Olha o que ele fala na conclusão. O candidato X me dará um agrado antes da eleição ou serei atingido por uma benfeitoria que ele fizer depois de eleito. Certo, meus queridos? Ok? Então tá aí, gente. Então realmente, por causa do ou, a conclusão está correta. E realmente era uma coisa ou outra. Legal? Queridos, vamos ser pragmáticos. Essa questão era impossível, esse item era impossível ser feito na prova. Impossível. Não estou sendo radical, não. Tá legal? Me pediram para fazer, eu estou fazendo. É minha obrigação. Legal? O tipo de questão que eu nem gosto de fazer em sala de aula, porque não me leva a grandes coisas. Sinceramente, eu sei que o aluno não vai fazer essa questão em sala de aula. E não vai fazer essa questão na prova. Né? Realmente não dá. Essa questão é muito difícil. Legal? Bom, você sabe como é que funciona o SESP? O SESP são 5 itens. Eu falei pra vocês, esse é o pior de todos. Os outros não vão conseguir fazer. Os outros nós vamos fazer. Né? Professor, dos 5 eu não consegui fazer 2. Deixei em branco, fiz 3. Pô, maneiro. Legal, cara. Legal. Né? Você vai procurar aquilo que é mais simples e vai fazer. É assim que funciona a prova, gente, a do SESP. Aquilo que você não tem certeza, você deixa em branco. Não marca nem certo nem errado, para não dar azar de perder o seu pontinho. É ou não é? Então é isso aí. Legal? Me pediram fazer, eu fiz. Eu acho que tá totalmente fora da nossa realidade isso aqui. Legal, gente? Legal? Bacana? Tá legal. Se por acaso você não entendeu direito esse item, tá? Você pode me procurar lá no grupo Sinergia Total, a gente discute, certo? Discuto, até posso fazer outro vídeo para discutir isso aqui. Agora, eu vou ser sincero com você. Esse é um item que eu não vejo o aluno fazendo em prova. Realmente, para mim, tá fora daí da expectativa de qualquer aluno. Tá beleza, querido? Certinho? Beleza, gente. Valeu. Daqui a pouco a gente começa aí, agora sim. Agora você vai prestar mais atenção e tal. Vamos começar o próximo bloco. No próximo bloco eu vou fazer o item número 2. Esse aí já, 2, 3, 4, já realmente perto desse aqui. São bem mais tranquilos do que esse aqui. Esse aqui aloprou mesmo, aloprou. Valeu, queridos. Valeu. Daqui a pouco eu tô de volta aí. Beijão do gordo!